Meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de nossos sonhos. O que fazer quando os nossos sonhos são grandes demais? Nós vamos montar um esboço de pregação aqui, baseado na história de José, alguns posicionamentos e algumas lições que eu tenho certeza que vai te edificar, vai te fortalecer e vai te ajudar como uma inspiração para você transmitir a palavra de Deus a outras pessoas, tá bom? Lembrando apenas, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, porque assim você estará ajudando o canal. Deixa seu like também, caso essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma. Mas lá então, meus irmãos, primeiramente nós vamos ter o nosso texto base. Gênesis capítulo 37, versículo 5, que diz que sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então vamos contextualizar. José era o filho amado do seu pai Jacó. E por causa disso, seus irmãos, eles tinham muita inveja, tinham muito ódio a respeito desse jovem, porque ele trazia má fama ao seu pai, e além disso, José, ele tinha uma túnica que chamava a atenção dos seus irmãos, porque era de várias cores, e o pai deu a ele como um sinal de amor, e os outros irmãos não teve. E isso já fez com que houvesse no coração dos seus irmãos um ódio, uma inveja e até mesmo uma desavença. Mas não parou aí. Já não bastando isso, nós vemos aqui que Deus dá um sonho para José. E este sonho é a respeito do futuro. E José, sendo jovem, ele conta aos seus irmãos. E no momento que ele conta, os seus irmãos, no lugar de apoiá-lo, acaba dificultando mais o seu caminho. E a Bíblia vai dizer que aborreciam ainda mais. Então, baseada nisso, vamos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. A história de José, ela é marcada por promessas, por sofrimentos e, por fim, vitórias da parte de Deus. Porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que falou ao nosso respeito. Primeira lição: o que as pessoas fazem não pode impedir os planos de Deus para nossas vidas. José contou o seu sonho, os irmãos dele o aborreceu ainda mais, porém não puderam impedir o que Deus tinha para ele. Pensaram até mesmo em assassinar José, mas Deus o livrou. Lançaram José numa cova, mas Deus o livrou. Foi lançado novamente na prisão por causa de uma injustiça com a mulher de Potifar, e Deus o livrou. Todos os momentos da vida de José, Deus era com ele. Por mais que tentaram fazer mal, isso nos mostra que a promessa na vida de José, ela foi cumprida, porque o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E assim também é com a nossa vida. Deus nos prometeu, no seu tempo e à sua maneira, ele poderá cumprir, porque quem pode impedir o agir de Deus? Segunda lição, meus irmãos: nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que Deus tem para nós. O que o José fez? Quando ele tem um sonho, ele fica ali totalmente animado, porque ouviu uma promessa de Deus. E ele vai aos seus irmãos. Mas quando os irmãos dele ouvem, os irmãos dele têm uma reação contrária. Porque nem todas as pessoas acreditam no propósito de Deus. Nem todas as pessoas têm a estrutura, o suporte necessário para ouvir, porque elas pensam que são grandes demais aquilo que Deus tem para nós, ou até mesmo que nós não merecemos. A história de José nos ensina que nem sempre é o momento certo para compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos com as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos discernir o que devemos falar para cada pessoa que está à nossa volta. Terceira lição: esteja preparado para enfrentar críticas e oposições. Quando nós revelamos aquilo que Deus tem para nós, não espere que as pessoas aceitem, não espere que as pessoas acreditem, não espere que as pessoas apoiem muitas vezes, porque muitas vezes elas querem para si aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então você precisa ter maturidade para suportar o processo que nós devemos passar, desde o momento da promessa até o momento que nós vamos viver tudo que Deus tem preparado para nós. Quarta lição: não permita que a inveja dos outros nos paralisem. Não permita que a inveja das pessoas paralisem os planos que Deus tem para a sua vida. Tem muitas pessoas que ouvem uma promessa, na primeira crítica, na primeira oposição, ela abandona tudo, ela para simplesmente a sua vida
porque ela está mais preocupada com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, do que as pessoas pensam ao seu respeito, do que viver aquilo que Deus tem para elas. Não seja assim. José foi alguém que, mesmo injustiçado durante muitos anos da sua vida, José ele sempre fez o seu melhor. Ele não abriu mão dos projetos de Deus por causa das críticas. Ele não abriu mão das promessas de Deus por causa das pessoas que tentaram dificultar o seu caminho. Da mesma forma, você precisa agir assim. As pessoas que vão ouvir a tua palavra precisam também agir assim, porque independente do que as pessoas dizem ou pensam, nós não podemos aceitar a última palavra dos homens, a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Ele vem das bocas de Deus, da palavra de Deus, e não daquilo que os homens sem temor e sem direção de Deus dizem. Quinta lição. A Bíblia nos diz que nós devemos aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida. José teve uma vida de sofrimento, de abandono, de esquecimento, mas Deus era com ele. Deus nunca o desamparou. Os projetos, os planos de Deus, ninguém pode impedir. A vida de José, nós vemos isso. Desde os seus 17 anos até os 30 anos, quando ele se torna administrador, governador do Egito, ele passou um longo período de dificuldades, de provações, de abandono e solidão. Mas ele aprendeu a confiar no plano de Deus. A todo momento ele acreditava que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Sexta e última lição: use as dificuldades como uma oportunidade para crescimento. Muitas pessoas abandonam porque as coisas estão difíceis. Outras simplesmente abrem mão de tudo porque não têm apoio, porque se sentem sozinhos. Mas quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que as dificuldades fortaleceu esse jovem. As dificuldades trouxe amadurecimento, teve fortalecimento sobre a sua vida. E por onde ele passava, ele sempre estava tendo oportunidade de crescer. Ele chega na casa de Potifar e ali ele dá o seu melhor e ele é visto. Ele vai preso por causa da mulher de Potifar e no cárcere ele se torna o melhor servo dali dos carcereiros. Ele se torna um ajudante dando o seu melhor. E quando ele tem oportunidade de sair daquelas dificuldades, ele vem e se torna o governador do Egito e fazendo o melhor, de forma que ele governou todas as nações da terra através do seu sustento e da fidelidade ao nosso Deus. Então, use as dificuldades não para desistir, mas para crescimento. A graça de Deus, ela é derramada sobre a nossa fraqueza, e o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Eu espero que esse esboço de pregação possa de alguma forma ter te ajudado, te inspirado. Meus irmãos, eu quero deixar um grande abraço para cada um de vocês. Se ainda vocês não são inscritos, se inscreva, porque assim você estará ajudando aqui o canal, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima!